Olá, vamos nesse momento falar de um assunto bem interessante, que quase nunca se fala dentro da área da saúde, pelo menos nas rodas de conversa entre amigos, entre familiares. É sobre o sono. Exatamente, o sono. Parece uma coisa tão simples, né? O sono. Por que falar do sono? Por que estudar esse assunto? Ao longo desse trabalho, você vai perceber, ao longo desse assunto, você vai perceber o quão importante é falarmos sobre o sono, sobre a sua qualidade em todos os aspectos, seja a boa qualidade ou seja a falta da qualidade. Mas antes, né, como é o nosso costume, vamos falar dos conceitos para que a gente possa entender melhor cada palavrinha importante desse assunto. O primeiro deles, então, é o que é o sono. Quando a gente para assim para pensar o que você entende sobre o que é o sono, né? O sono é a hora de dormir? Em termos é mais ou menos isso. Mas um conceito assim mais técnico para a gente entender, o sono é aquele momento fisiológico do nosso organismo que consiste em diminuir a nossa consciência, ela vai ficando menor, e também vai, nesse momento, nesse processo fisiológico, diminuindo também as atividades do nosso corpo. A gente vai ficando mais devagar, vai querendo parar as atividades, né? A gente não quer mais ficar pensando em algo para se resolver. Então, o sono é isso, é um processo natural do nosso organismo que acontece todos os dias, ou pelo menos deve acontecer, né? E nesse processo, a nossa consciência vai ficando menor, né? E as atividades do corpo também vão cessando, até que a gente consiga dormir. O sono vai ter duas fases, o sono chamado de não REM e o sono REM, que é uma sigla em inglês, que significa movimento rápido dos olhos, só que em inglês, né? Então vamos ver primeiramente o que é o sono não REM. Ele vai ter uma atividade cerebral com menos intensidade do que o normal e vai ser dividido em alguns estágios. O primeiro deles é o estágio 1. Nesse estágio 1 do sono não REM, vai acontecer o adormecimento. A pessoa vai começar a adormecer ali bem no iniciozinho, na hora assim que ela deita, ou pelo menos reclina o corpo. Que tem pessoas que dormem, por exemplo, numa poltrona, né, em algumas situações. Nesse primeiro estágio do sono não REM, a pessoa começa a adormecer e esse processo de adormecimento pode levar até 15 minutos. Esse é o prazo ideal natural, né? Até 15 minutos. E é exatamente nesses primeiros 15 minutos de adormecimento que ocorre a mudança, a transição entre estar acordado e dormir. Então, esse é o primeiro estágio. Vai ocorrer também, nesse momento, um relaxamento dos músculos do nosso corpo. A gente fica travado às vezes sem perceber, ou então tem que fazer o músculo trabalhar, por exemplo, para ficar sentado com os ombros corretamente, né, eretos. Quando a gente dorme, a gente já vai começando a relaxar os nossos ombros, as nossas mãos, as nossas pernas, o corpo inteiro começa a relaxar na musculatura, tá? A respiração também vai ficando mais lentinha, né? E leve também, sem qualquer esforço. Então acaba ficando aquela respiração mais suave. E as ondas cerebrais vão passar também por uma mudança nesse estágio 1 do sono não REM. Depois dele vem o estágio 2 do sono não REM. Nesse estágio, o nosso sono vai ser mais levinho, né? Não é aquele sono profundo.
O nosso cérebro se desliga, digamos assim, se desconecta dos estímulos ao nosso redor, luz, cheiro, barulho, enfim, tudo que acontece ao redor, né, ao nosso redor, não vai mais ser tão detectado pelo cérebro. Ele vai começar a descansar e se desligar dessas situações. O coração, o ritmo do coração, a nossa respiração e a nossa temperatura corporal também vão diminuir. Então a pessoa fica com um pouquinho mais, a pele fica mais fria um pouquinho, a respiração vai ficando mais lenta, o coração também bate mais um pouco devagar. Tudo isso acontece no estágio 2. E também os movimentos dos nossos olhos cessam e o nosso sono se torna um pouco mais profundo, tá certo? E também aquela parte do sono profundo de fato vai se tornando mais próxima de ocorrer quando nós estamos nesse estágio 2. A atividade das nossas ondas cerebrais também vai ser menor, né? Então essas ondas cerebrais vão ocorrer mais devagarzinho, com menos quantidade também, mas também vão ocorrer nesse momento breves momentos de atividade elétrica, ou seja, função cerebral, que vão permitir que a pessoa que a pessoa desperte, aliás, com algum estímulo externo. Então, apesar dela já estar toda relaxada, coração batendo mais devagarzinho, a temperatura corporal cair um pouquinho, tudo que a gente viu, vai ocorrer a atividade elétrica que vai permitir que a pessoa se desperte com algum estímulo ao seu redor. Por exemplo, um telefone toca, por exemplo, ela vai conseguir acordar. Até porque ela precisa realmente, lá no fundo, ter um pouquinho dessa capacidade de acordar para um caso de emergência, por exemplo, tá certo? Quando esse estágio 2 ocorre pela primeira vez na noite, ou seja, vai ocorrer outras vezes durante a noite, mas quando ocorre pela primeira vez naquela noite, esse estágio 2 vai durar entre 10 e 25 minutos, esse é o normal. E aí vem os próximos ciclos. Nesses próximos ciclos, a duração desse estágio 2 vai acontecer só que menos do que 10 e 25 minutos. Então, todos os ciclos vão se repetir durante a noite, né? Do sono não REM e o REM. Quando acontece o estágio 2 do sono não REM, pela primeira vez na noite, ele vai durar entre 10 e 25 minutos. Já a partir da segunda vez que ele ocorrer, não vai mais durar entre 10 e 25 minutos. Ele vai durar um pouco maior, né? A sua duração vai ser um pouco maior. Somando esses estágios, a pessoa passa metade da sua noite dormindo dentro desse estágio 2 do sono não REM, né? Porque aí vai somando 10 a 25 do estágio 2 pela primeira vez, depois vai ocorrer a segunda, a terceira. Então, quando se soma o tempo desses estágios todos, esse estágio 2 é o que vai ter a metade do nosso sono preenchendo a nossa noite. Depois vai vir o estágio 3, que é o início daquele sono profundo de fato. A gente já está com um pouquinho de sono profundo acontecendo, mas aquele mesmo, assim, de fato, é no estágio 3 do sono não REM. E ele vai ter uma atividade cerebral menor ainda do que no estágio 2. Esse sono profundo é extremamente importante para a nossa saúde e ele é essencial para que a pessoa possa acordar disposta no dia seguinte. Então, se a pessoa não tem um sono profundo, o seu dia seguinte vai estar comprometido na sua qualidade, no seu rendimento, na disposição da pessoa para trabalhar, para sair, para andar, para processar informações. Então, nós vemos aí
que no estágio 3 ocorre o sono profundo e que ele tem uma grande importância no rendimento do nosso dia a partir do momento em que nós acordamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!